A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso curso através das nossas aulas online, nossas videoaulas, melhor dizendo. Queridos e amados irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de Bibliologia, onde nós paramos. Na verdade, nós paramos, penso que na página de número 6 ou 7, né? Então, nós vamos hoje dar prosseguimento às nossas atividades, ou seja, até que essa pandemia se resolva, até que essa pandemia se acabe, acabando, nós estaremos dando continuidade às nossas aulas presencialmente, né? Então, meus amados irmãos, você tem a sua apostila aí, a sua apostila de Bibliologia. Abra ela na página de número 8. Nós estaremos fazendo uma leitura e automaticamente explicando na medida do possível também, para que o vídeo não fique muito longo. Nós estaremos fazendo um resumo deste assunto. O nosso assunto de hoje, queridos, nós vamos ver que estamos estudando a estrutura da Bíblia. Então, nós vemos que a Bíblia, meus amados, ela é cristocêntrica. Ou seja, queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Cristo em toda a Bíblia. Até no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus falava que o seu nome, a sua pessoa estava nas Escrituras. Nós temos vários tipos e sombras na Bíblia que apontam para Cristo. Em Gênesis, por exemplo, ele é a semente da mulher, né? Em Êxodo, né? Levítico e o tabernáculo aponta para Cristo, né? Se vocês olharem a figura do tabernáculo, ele vai apontar para uma cruz. Então, e a cada item, a cada utensílio do tabernáculo, meus amados irmãos, vai falar de uma atividade que Cristo veio fazer. Nós vemos também que a humildade, a simplicidade do tabernáculo, daquele templo que Israel ali adorava, queridos irmãos, não tinha parecer, não tinha formosura, mas falava era humildade, né? Falava de Isaías, capítulo de número 53. Então, meus amados irmãos, só o Novo Testamento fala de Cristo? Não, engano seu, né? Engano seu. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Leamos o que diz a nossa apostila. Diz assim: a Bíblia pode ser dividida na estrutura geral e cristocêntrica. E isso se baseia nos ensinos do próprio Jesus, cerca de 5 vezes no Novo Testamento. Nós vemos aí as referências, né? Cristo é o centro e o coração da Bíblia, porque o Antigo Testamento descreve uma nação, o Novo Testamento descreve um homem. Toda a Bíblia se converge para Cristo, como deixa claro em João 20:31. Ou seja, Cristo é a nossa palavra viva. Apocalipse 19:13, que percorre todas as páginas das Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, começamos aí afirmando que Cristo está em todas as Sagradas Escrituras. Se nós olharmos lá em Lucas 24, né? Em Lucas 24, 44, que vai nos dizer assim, queridos, olha aí, 24, 44, diz assim a palavra do Senhor. Só um instantinho, vou abrir aqui, né? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Lucas 24, 44, abre a tua Bíblia aí, para nos dizer o seguinte, queridos, mais uma prova de que Cristo está em toda a Bíblia. E diz o seguinte, Jesus dizendo ao discípulo, revelando as Sagradas Escrituras. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que
convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés estava escrito. Cristo estava lá? Sim, estava. Nos profetas, Cristo estava lá? Sim, Cristo estava lá. E nos salmos, Cristo estava lá? Sim, Cristo estava lá, como está em Provérbios, em Cantares de Salomão, em Eclesiastes. Enfim, querido, Cristo está em toda a Bíblia. Voltando, meus amados irmãos, nós podemos dividir a Bíblia de duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai dizer-nos da seguinte forma: Cristo virá. E o Novo Testamento vai dizer o seguinte: Cristo já veio. Então, meus amados irmãos, nós temos aí Cristo no centro da Bíblia, vai dizer que o centro é o lugar de equilíbrio, ou seja, todo o equilíbrio da Bíblia é Cristo. E Jesus é o equilíbrio perfeito da Bíblia. Ou seja, queridos, não só o equilíbrio da Bíblia, mas Cristo em nossas vidas, Cristo em nossos projetos, Ele é o equilíbrio. Querido, Ele que vai dar a direção certa, né? O homem faz plano, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor, isto é, quando deixamos Cristo no meio, no centro, aonde Ele deve estar. Nós nunca podemos deixar Cristo na periferia, meus amados irmãos. Cristo, é bom estar no meio com Cristo. O Salmo 46 vai dizer o seguinte: Deus está no meio dela, não será abalada. Ali era uma alusão a Jerusalém, né? Deus estava no meio dela, não seria abalada. Deus a ajudaria ao romper da manhã, como diz as Sagradas Escrituras. Então, queridos, Cristo deve estar no centro de nossas vidas, no centro da igreja, no centro dos nossos projetos. Enfim, é o lugar onde Ele deve estar. Queridos, uma coisa é ter Cristo como Salvador e outra coisa é ter Cristo como Senhor. Porém, essas duas coisas devem estar juntas. Cristo como Senhor, principalmente, né? Ele deve ser o equilíbrio de nossas vidas. Não podemos deixar Cristo de banda na periferia. Queridos, eu estava lembrando aqui, o que seria daquele casal que estava casando ali em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, onde Cristo principia, glória, os seus milagres. Queridos, se pergunta, se Cristo não estivesse no meio daquela festa, glória, existia vinho ou aquele casal iria passar a maiores das vergonhas? Porque uma festa entre os judeus durava pelo menos de 7 dias ou mais. Então, queridos, Cristo no meio, no centro, aleluia, é a certeza de não sermos envergonhados. Meus amados irmãos, continuando a leitura aí, nós vamos ver alguns exemplos de Cristo que ele gosta de estar no meio, assim como ele está no centro das Sagradas Escrituras. Diz o texto: a árvore da vida é um tipo de Cristo, pois ela estava no centro. Gênesis 2:9. O Salmo 118 é o centro da Bíblia. O tabernáculo era um tipo de Cristo, pois ficava no centro do acampamento. Jesus, quando era criança, era o centro das atenções. Centro das atenções. Ele está no meio, no centro dos crentes. Mateus 18:20. Foi crucificado entre 2 ladrões. Mateus 27:38. Queridos, essa parte aqui me chama a atenção. Cristo entre 2 cruzes. Essa é a nossa vida. Ou a gente pende para a rejeição da sua vontade, ou a gente se arrepende e aceita a sua vontade.
Isto que as duas cruzes, meus amados irmãos, falava para nós. Então, meus santos, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, sim, uma cruz do arrependimento, porque reconheceu Cristo como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. E o outro, queridos, ele rejeitou. Desce da cruz, salva-te, a ti e a nós também. Então, meus queridos irmãos, isso é a vida cotidiana de qualquer homem, entre rejeitar ou aceitar o homem que está no centro. Então, queridos, nós tamborilamos nessas duas escolhas, entre aceitar Cristo no centro ou deixá-lo de fora de nossas vidas. Queridos, continuando a nossa leitura, nós vamos ver que Jesus ressuscitou, apareceu no meio dos discípulos, né? Nós temos a referência de São João 20 e 19. Queridos, resumindo essa parte, nós vamos ver que o Antigo Testamento vai dizer que Jesus virá e o Antigo Testamento vai dizer que Jesus virá e o Novo Testamento vai dizer que Jesus já veio. Então aí nós temos entre os subtítulos que existem na Bíblia, como lei, história, né? As divisões da Bíblia, né? Depois do Antigo e Novo Testamento, nós temos as divisões, quanto lei, história, poesia e profecia. Tudo isto aponta para Cristo. E depois que Cristo já veio, nós temos os evangelhos, né? Nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas e nós temos o Apocalipse, que tudo isso nos mostra Cristo que está no meio desses livros. Porém, querido, nós temos Cristo como tema central. Podemos resumir todo o Antigo Testamento numa frase: Jesus virá, e o Novo Testamento como Jesus já veio. Queridos, a Bíblia sem Jesus seria como um matemático sem os números. A Bíblia sem Jesus seria sem o físico, sem a matéria. Então, meus amados irmãos, imagine um cristão sem a Bíblia. Então, queridos amados irmãos, essa foi a nossa meditação de hoje, né? Isso tudo está na página 9, culminando lá em cima na página 9.